Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de matemática, tá claro? E o objetivo da gente é sempre realmente trabalhar a matemática de modo que ela seja uma coisa fácil, agradável e que a aula seja clara o suficiente, certo? Nossa aula hoje vai ser sobre expressões numéricas e eu vou partir do princípio, é a nossa primeira aula, e eu vou combinar com vocês que eu estou partindo do princípio que as pessoas que assistem o canal, que nos acompanham, já dominam as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. E nós vamos partir desse passo adiante. Então vamos lá? Vamos entrar no mundo da matemática? Vamos viajar? Vamos embora! Então, gente, a gente vai falar de expressões numéricas, né? E quando a gente ouve a frase expressões numéricas, a segunda coisa que vem automaticamente na nossa mente é prioridade. Por quê? Então vamos lá. Expressões numéricas, e a palavra que vem em seguida é prioridade. O que é prioridade? Prioridade é algo muito importante, é o mais importante, é a primeira coisa que eu devo resolver. E nas expressões numéricas nós temos 2 tipos de prioridade, certo? A primeira prioridade que eu tenho que me ater, que eu tenho que procurar, tenho que buscar para pesquisar se tem aquele tipo de coisa na expressão, são os símbolos. E a segunda prioridade, aqui a primeira prioridade, a primeira coisa que eu olho é ver se tem símbolo. E a segunda coisa que eu vou olhar são as operações. Como assim? Os símbolos nós temos o primeiro símbolo mais importante, parênteses, em seguida colchete e por último chaves. Então eu vou resolver uma expressão, eu venho com o dedinho no meu detector de símbolos e olho primeiro se tem parênteses. Ah, não tem parênteses, então vou ver se tem colchetes. Ah, não tem colchetes, eu olho se tem chaves. Se não tiver nenhum dos 3, aí eu só vou ter as operações, ok? Então vamos lá. Com relação às operações, as operações mais importantes são, a primeira coisa que eu procuro e faço é potência ou raiz. A primeira coisa que eu vou resolver. Mas olha só, Lili, você não me falou que só ia trabalhar com as operações básicas? Sim, a aula de hoje vai trabalhar as expressões com as operações básicas. Mas eu já estou colocando aqui que potência e raiz é a primeira coisa que eu faço, mas ainda não trabalhei isso. Mais pra frente eu vou dar uma aula só de potências e raízes, e aí sim, continuando nessa aula, eu vou inserir expressões que tenham as 4 operações básicas e mais potência ou raiz. E por que eu uso ou? Por que eu não uso e? Porque assim, nenhuma das duas, nenhuma é mais importante que a outra. A potência não é mais importante que a raiz, nem raiz é mais importante que a potência. Então, na hora que aparece, eu faço a primeira que aparece. Se aparecer primeiro potência, eu faço. Se aparecer raiz, primeiro eu faço. A segunda coisa mais importante vai ser a multiplicação ou divisão. E por último, eu vou fazer adição ou subtração. E por que sempre ou? Ou e ou. Porque quando eu coloco ou, significa que uma operação não é mais importante que a outra. Beleza? Então vamos fazer o primeiro exemplo para que vocês entendam e a gente vai desenvolver alguns exemplos aqui para que fique mais claro. Porque assim, para todo mundo isso aqui é um bicho de 7 cabeças, isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Então vamos lá? Então eu tenho aqui, ó, exemplo, né? Aqui. Minha primeira expressão. Eu pego a expressão, venho com o meu detector de símbolos, que é a primeira coisa que eu procuro, e eu venho procurando se tem detector, se tem símbolos, e de cara eu já encontro um parênteses. Aí o que eu faço? Quando eu chego lá nos meus parênteses, que vai ser por aqui que eu vou começar a resolver, eu vou procurar as operações. Então aqui dentro eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Quem é mais importante? Segundo lugar, multiplicação e divisão. Terceiro lugar, adição ou subtração. Então, multiplicar
é mais importante. Gente, eu sempre sugiro que vocês sublinhem a operação que vocês vão fazer. Porque tanto o número, tanto o símbolo que vocês podem se perder. Principalmente a criançada que está começando agora. Então sublinha que ganha muito tempo para resolver. Vamos lá. Abrir parênteses, 2 vezes 3, 6. Menos 4 vezes 2, mais 10 divididos por 5. Lili, se essa expressão foi enorme, com um monte de conta, eu vou fazer essa aqui e vou ter que repetir tudo? Não gostei disso, é muito chato. Não tem jeito. Senta e chora, porque tem que fazer, ok? Então vamos lá. 6 menos 4, 2 vezes 2, mais 10 divididos por 5. Deixa eu fazer uma parte aqui. Muitos alunos se enrolam na hora da expressão, que eles vão vendo parênteses, 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 e eles não sabem a hora que eles eliminam os parênteses. Aí eles vão lá, colocam parênteses no 2. Repara o seguinte, nesse primeiro parênteses eu tinha 2 operações para fazer. Resolvi a conta da multiplicação, joguei no outro parênteses que tinha uma subtração. Então aqui dentro eu também tinha operação. Só que quando eu chego no número 2, não tem mais nada para fazer. Então esse parênteses é desnecessário. Eu sempre brinco dizendo que os símbolos, parênteses, colchetes ou chaves, são como se fosse uma cadeia, uma prisão. Eu estou aqui dentro preso e tenho que cumprir minha pena, pagar as minhas tarefas, as minhas penitências, que são as operações. Quando no final fica só um número, ele não tem mais penitência, ele não tem mais operação para fazer. Aí ele está livre, e se ele está livre, ele não precisa mais da cadeia, ok? Então vamos lá, agora eu tenho uma expressão que não tem símbolos. Ah, ok, mas eu já tenho operações, então eu vou lá para as operações. Nessas operações eu vejo que eu tenho uma multiplicação, uma soma e uma divisão. Mais importante, multiplicação ou divisão, então primeiro eu vou buscar as operações mais importantes, que são as prioritárias. Eu vou multiplicar aqui e vou dividir aqui, ok? Então vamos lá, 2 vezes 2, 4, repete esse mais aqui, ó, porque eu não fiz nada com ele. 10 divididos por 5, 2. 4 mais 2, 6. Chegamos ao nosso resultado. Ok? Bom, gente, então agora a gente tem uma outra expressão um pouquinho mais elaborada e a gente vai continuar mantendo o mesmo procedimento. Eu vou buscar primeiro os símbolos, ok? Olhei para minha expressão, venho com o meu dedo detector de símbolos e, ops, caí num parênteses. É aqui, por aqui que eu vou começar a resolver. Cai ele dentro e aqui dentro eu vou ver que operações eu tenho. Então eu tenho uma divisão, uma soma e uma multiplicação. Como multiplicação e divisão são prioritárias em relação à soma e subtração, eu vou fazer primeiro multiplicação e divisão. Então eu tenho aqui, ó, vou dividir aqui e vou multiplicar aqui, ok? E o restante? Não tem jeito, gente. Copia. Não posso fazer nada e não tem outro caminho. O caminho é esse mesmo, tá? É chato, mas não tem jeito. Então vamos lá, ó. 16 divididos por 8, deixa eu consertar esse 8 aqui, por 8, mais abro parênteses, e agora, ó, lembram que eu falei para sublinhar? Eu estou sublinhando aqui, 4 divididos por 2, 2, 2 vezes 1, 2, fecha parênteses 2, menos 5, ok? Aí acabei vim para a segunda linha e continuo com o meu dedinho lá, detector de símbolos. Vim com o dedo, já tinha visto aqui, ó, um colchete, mas mais importante que colchete é parênteses, então vem procurar sem parênteses. Ops, tem aqui, ó. Então eu vou resolver essa operação que está aqui dentro dos parênteses. Então eu vou lá, repito, colchete, repito 16 divididos por 8, mais 2 mais 2, 4 vezes 2, fecha colchete menos 5, ok? Chegando nessa linha, eu vou olhar se tem parênteses. Ah, eu não tenho mais parênteses. Mas eu ainda tenho algum símbolo? Sim, eu ainda tenho colchete. Então agora eu vou resolver dentro dos colchetes. E aí eu vou procurar lá dentro as operações que eu tenho. Então eu tenho uma divisão, uma soma e uma multiplicação. Mais importante, dividir e multiplicar. Então, novamente eu abro o colchete, 16 divididos por 8, 2, mais 4 vezes 2, 8, fecha colchete menos 5, ok? E aí aqui, ó, eu tenho ainda uma operação a fazer, né? E aí, eu tenho colchete, 10, menos 5. Ué, Lili, você não me falou que quando os dois números somados viram um único número, não tem mais operação, eu não preciso colocar os símbolos? Ok, falei. Então por que você colocou aqui? Só para ver se você está prestando atenção.
Beleza? Isso não é piadinha de professor, não. Isso aqui é papo sério, porque realmente foi de propósito. Quando eu erro mesmo, mas não errei não. Isso foi de propósito para mostrar para vocês, para chamar a atenção de vocês, que quando a operação termina, o número está sozinho, ele não precisa mais ficar preso na cadeia. Então, esse 2 mais 8 virou só 10, 10 menos 5, 5. Ok? Vamos para a próxima? Bom, gente, estamos com mais uma nova expressão aqui e vamos caminhar pelo nosso mundo, fantástico mundo da matemática. Vamos embora. Novamente, como é que a gente combinou? Venho com o meu dedinho procurando o detector de símbolos e o primeiro símbolo que eu procuro é o parênteses, né? Para ver se eu tenho parênteses. E vim caminhando aqui pela expressão e caí num parênteses. É por aqui que eu vou ficar, ok? Quando eu chego nesses parênteses, lá dentro eu vou olhar as operações que eu tenho para fazer. Eu tenho uma soma e uma multiplicação. Multiplicação é prioritário, então, ó, vou sublinhar o que eu tenho que fazer. O resto eu copio, então eu tenho, ó, 270 divididos por 9, menos 3, mais, ó, 11, mais 25 vezes 2, 50. Acabei essa linha, continuo olhando o meu detector de símbolos e vejo que continuo tendo parênteses e dentro dele tem uma operação. Então, eu vou lá, sublinho essa operação que eu vou fazer. Então, eu repito o restante, mais, olha pra cá, 11 mais 50, 61. Esse 61 fica assim, ou esse 61 fica aqui com parênteses? Ele não fica com parênteses porque ele já é um número sozinho, é desnecessário. E aí, tá errado? Não, mas é desnecessário, pode te confundir. Chegou no número, acabou o símbolo. Então, ó, não coloca parênteses, ok? E aí agora eu não tenho mais símbolos, mas a minha expressão ainda está aqui, eu tenho que continuar resolvendo. Então, se eu não tenho mais símbolos, eu vou buscar as operações. E aí nas operações eu vou ver que operações eu tenho. Eu tenho uma divisão, uma subtração e uma soma. Divisão ou multiplicação são prioritários com relação à adição ou soma. Então, eu vou fazer essa divisão e o resto eu vou copiar. 270 dividido por 9, 30, menos 3, mais 61. Continuo ainda com operações, só que agora eu tenho uma subtração e uma soma. Como subtração, adição ou subtração tem o mesmo grau de importância, eu vou fazer na ordem que aparece. Apareceu primeiro uma subtração, então eu tenho 27 mais 61 e essa conta vai dar 88. Ok? Bom, gente, vamos continuar aqui na nossa última expressão. Essa terceira, dá para perceber que ela está bem mais elaborada, bem mais trabalhosa, mas é também tranquilo de resolver. Como eu falei com vocês, a gente vai usar o nosso dedo detector de símbolos. Então aqui, ó, tem um parênteses aqui, tem um parênteses aqui, tem um parênteses aqui. Vou marcar os três. Dentro desses parênteses tem operações. Eu vou ver quais as operações que são prioritárias. Então nesse aqui eu tenho uma multiplicação e uma soma. Mais importante é multiplicar. Nesse aqui eu tenho uma soma e uma divisão. Mais importante, prioridade é dividir. E nesse aqui é só uma subtração, ok? Então vamos lá. E o restante? O restante eu copio. Ó, colchete, 8 vezes 4, 32, mais 3, divididos por 7. Mais 3, mais 15 divididos por 5, 3, vezes 3, fecha colchete. Vezes 2, menos 19, menos 7. 12 divididos por 6. Repara que aqui, ó, 19 menos 7 já deu um número sozinho, ele já está aqui sozinho, eu não preciso dos parênteses, certo? Tudo isso fecha a chave, vezes 2, mais 12. Aí eu volto para a expressão e olho se ainda tem símbolos, e os primeiros símbolos são os parênteses. Tenho, ó, tenho essa operação, tenho essa aqui. Então eu copio o restante e vou lá, ó. 32 mais 3, 35. Repara que eu já saí dos parênteses. Divididos por 7, mais 3 mais 3, 6 vezes 3, fecha colchete, vezes 2, menos 12 divididos por 6, fecha chave, vezes 2 mais 12. Então, vamos lá, ó. Agora eu não tenho mais parênteses, mas eu tenho colchete. Então, eu vou de novo para o meu detector de símbolos, cheguei no colchete, vou olhar as operações prioritárias. Eu tenho uma divisão, uma soma e uma multiplicação. Vou marcar esses dois primeiro. Então, aqui eu tenho, ó, 35 por 7 dá 5, 6 vezes 3, 18.
vezes 2, menos 12 divididos por 6. Tudo isso vezes 2, mais 12. Aqui dentro ainda tem uma operação, então eu tenho a chave 5 mais 18, 23, vezes 2, menos 12 divididos por 6, vezes 2, mais 12. Não tenho mais colchete, não tenho não tenho mais parênteses, não tenho mais colchetes, mas eu tenho chaves. Então aqui dentro da chave é prioridade. E aqui dentro eu tenho multiplicação, subtração e divisão. Então, ó, essas duas são prioritárias. E eu vou resolver aqui e eu vou ter, ó, abre chaves, 23 vezes 2, 46, menos 12 divididos por 6, 2, não é isso? Vezes 2, mais 12. Resolvendo aqui eu tenho ainda chaves, então eu vou subtrair aqui dentro, não é isso? 46 menos 2, 44, vezes 2, mais 12. Quem é mais importante, multiplicar ou somar? Multiplicar. Então eu faço essa multiplicação, 88 mais 12, não é isso? 88 com 2, 90, 100. Bom, gente, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido e na próxima aula a gente dá continuidade a um outro assunto e aguardo vocês sempre aqui, ó, se inscrevam, compartilhem, curtam a página, porque essa página é de vocês. Foi feita para que vocês passem a amar matemática tanto quanto eu amo. Então, ó, vejo vocês na próxima. Beijo!